Olá, queridos irmãos. É com alegria que nos reunimos nesses encontros semanais, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Sejam sempre bem-vindos, que possamos aprender sempre com as reflexões que são ofertadas, trazidas por esses irmãos queridos que preparam todas essas mensagens, todas essas orientações para nos auxiliar em nossa caminhada, não é mesmo? Eu convido-os a fechar os olhos por um minutinho e vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, rogando a Ele sabedoria. Sabedoria sempre, porque quando temos sabedoria em nossas escolhas, com certeza erraremos menos. Vamos agradecer por Ele ter enviado para nos ensinar como guia o Mestre Jesus e toda essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos orienta, que nos acompanha. Pedimos permissão à espiritualidade maior, a Jesus, nosso irmão querido, para iniciarmos as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Dando continuidade às nossas reflexões, estamos usando o livro Busca e Acharás, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, e hoje quem nos trouxe a reflexão é André Luiz, nosso querido médico, cientista. Então, ele deu título a essa mensagem que vai nos alertar sobre a nossa saúde, Drajas de Saúde. Olha, é interessante que o que é saúde, A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então é um conjunto de tudo da nossa vida, Para que a gente tenha saúde, nós precisamos estar equilibrados. E quem hoje em dia não deseja ter saúde? Em nossas preces diárias, em nossas orientações, a gente roga a Deus. A primeira pode não ser de todas as pessoas, mas da grande maioria o pedido é que a gente tenha saúde, que nos auxilie a fortalecer a nossa saúde para que possamos continuar a nossa caminhada e cumprir com as tarefas e com os compromissos que nós assumimos antes mesmo de estarmos aqui. Existem várias doenças físicas que podem ter origem emocionais e mentais. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz para nós que não é a ausência de enfermidades, de afecções, que vai determinar que a gente tenha uma boa saúde. Porque, como eu disse, existem doenças emocionais, doenças mentais, que prejudicam a nossa saúde. Se a nossa mente não vai bem, se ela não está bem, se a gente não cuida da nossa mente, das nossas emoções, as nossas emoções são desequilibradas, a gente sofre, o nosso corpo sofre, porque nós sabemos e nós aprendemos através da doutrina que esse corpo é o carro do nosso espírito nessa encarnação. O nosso espírito, a sede do nosso espírito está na mente, são nos pensamentos. E o nosso corpo, ele tem o intermediário, que é o corpo espiritual. Então, se as nossas emoções estão desequilibradas, a gente não consegue resolver determinadas situações que causam tristezas, traumas, ou mesmo são desafiadoras para nós, a gente acaba refletindo no nosso corpo físico. E vice-versa, porque se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, fazendo uma boa alimentação, bebendo água, tendo horas de sono, cuidando dos nossos pensamentos com boas leituras, É tudo
é um ciclo, né? Um ciclo onde estão todos interligados, mente, corpo e físico, espírito. Então vamos lá. Quantas pessoas têm sofrido constantemente com dores de cabeça? Por quê? Porque muitas vezes os problemas das emoções desequilibradas, os problemas mentais causados, que causam problemas psicológicos, eles geram dores no nosso corpo, como está escrito aqui nesse slide. Problemas musculares, dor de cabeça, problemas estomacais, o estômago, a gente não consegue digerir o alimento, aquela sensação de inchaço, palpitação, nervosismo, insônia, enjoo, falta de ar, sensação de aperto no peito, cansaço, tremores. Eu achei muito importante estar elencando aqui todas essas sensações, esses sintomas que muitas vezes eles são, olha, falta de concentração, refluxo, azia, aumento de apetite e outras manifestações físicas, muitas vezes de pele até, né, dermatológicas, que por mais que se faça exames médicos para comprovar a origem da causa, né, da consequência, buscar a causa, esses exames não apontam nada de anormal. Isso só ocorre pois o sofrimento que ele está presente na nossa mente, sendo fruto de algo que não foi resolvido de forma correta. Talvez seja um relacionamento, um trauma, uma emoção reprimida, as pressões e o estresse do dia a dia, as mudanças repentinas e tudo mais que a mente não está conseguindo lidar, ela gera essas consequências, esses sintomas no nosso corpo. O corpo está determinando para nós, está nos chamando a atenção de que algo precisa ser resolvido. Que precisamos é um alerta para nós. Vamos falar um pouquinho, sabendo que a gente é um espírito que está ocupando o carro de carne, é um espírito imortal, que tudo aqui é transitório, todos os ensinamentos que a doutrina nos dá, André Luiz, ele trouxe para nós uma mensagem, ela é muito interessante, mas antes de iniciar a propriamente dita, todos os itens que ele colocou nessa mensagem, a gente vai saber um pouquinho o que quer dizer drágeas, né? As drágeas, ela, na culinária, ela é essa cobertura bem docinha, dura, que envolve a amêndoa, né? Que ela cobre a amêndoa. Uma delícia, porque ele é açucarado, ele é docinho. E já na farmácia é a mesma coisa. Os medicamentos, geralmente, eles têm aquele princípio ativo amargo, não são bons. E para que ele fique mais agradável de ser engolido, ele é revestido, o comprimido ou a pílula, ela é revestida por esse revestimento docinho. Aí ele recebe o nome de drágia. Olha que interessante, né? E como André Luiz ele colocou o título da nossa reflexão de hoje como Drágeas da Saúde, né? Nós vamos ver aqui o que ele trouxe para nós, para a nossa reflexão. Nós já vimos que muitas vezes os sintomas que são gerados no nosso corpo, que não há explicação, ele deve ser, ele tem a sua razão na mente, nos distúrbios, nos desequilíbrios, como eu reajo na ansiedade, muitas vezes que a gente cultiva, como eu reajo a determinadas situações, né? Como eu penso perante as situações. Isso tudo é um alerta para nós, porque a gente vive nessa vida atribulada, de correria, que muitas vezes a gente nem olha para a gente. A gente mal cuida do corpo físico, quem dirá do espírito, né?
Vamos cuidar do nosso espírito? Como que cuidamos do nosso espírito? Alimentando-os com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas práticas, práticas voltadas ao bem. E quando a gente se preocupa bastante com o físico também, ter uma boa alimentação, tomar bastante água, como foi dito. Quando nós temos o nosso corpo físico equilibrado, fica um pouco mais fácil de conseguirmos cuidar, daquilo que acontece no nosso coração. Cuidar do nosso corpo de forma sadia nos auxilia a ter forças para cuidar do nosso espírito e mudar os nossos pensamentos, que vai trazer um sentimento de bem-estar para a gente. Aí André Luiz ele inicia assim: e os obstáculos? Ele coloca aqui as situações de aprendizado, as experiências vivenciadas por todos nós. Todos os espíritos reencarnatórios passam por quase todas essas situações que André Luiz elencou para nós. E na frente ele colocou para cada situação difícil, para cada problema que pode gerar distúrbios na nossa saúde espiritual ou física, ele coloca uma draja. É só a gente envolver, é como se a gente envolvesse esse medicamento, deixando ele mais docinho para nós, para que a gente possa viver de forma mais leve e equilibrada. Então vamos lá. E os obstáculos? Trabalhe sempre. Para que a gente possa superar os obstáculos da nossa caminhada, é só com trabalho. É com trabalho da reforma íntima, é com trabalho de mudança de conduta, é com trabalho de forma de ver a vida, de ver, de olhar para si, de se respeitar, de respeitar o próximo. Então os obstáculos da vida, eles solicitam de nós o trabalho sempre. Assim a gente vai passar por esses obstáculos de forma mais adocicada, açucarada, como as dragas, Problemas? Quem não tem problemas nessa vida, Que atire a primeira pedra quem não tem problemas. Todos nós temos problemas, mas cabe a cada um, agir com sabedoria, com fé, com confiança em Deus, porque Ele sabe das nossas deficiências e sabe das nossas necessidades também. Quando a gente tem problema, não vamos sair falando para todo mundo, gritando. Vamos agir discretamente para solucionar esse problema. Vamos buscar o auxílio que existe, tantas opções alternativas para que a gente possa buscar, para se fortalecer e para ultrapassar esse problema, seja ele físico, emocional, espiritual. A casa espírita trata dos problemas espirituais. Os terapeutas auxiliam nos problemas psicológicos, nos distúrbios relacionados às emoções. E os médicos, os nutrólogos, tratam e nos auxiliam nos problemas do nosso físico, do nosso corpo, que muitas vezes comprometem os nossos órgãos. Provações. Estamos num planeta de provas e expiações. Quando a gente aceita, tudo caminha melhor. Então, aceite-os. Provações, aceite-os. E as ofensas? Quantas vezes a gente se sente ofendido por determinada pessoa, por determinada situação, por uma experiência, no trabalho, em casa. Ofensas, perdoe. Nós não sabemos o que a outra pessoa está passando. Se ela está apenas descarregando todo esse sentimento, esse conteúdo que ela carrega no coração, que muitas vezes é pesado, ela está descarregando.
Então, vamos perdoar, como disse Jesus, quantas vezes forem necessárias. Tribulações, paciência. Tenhamos paciência, porque tudo aqui é transitório. Muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e fica lá quietinho, sabe? Tá tudo tão bom, ninguém mexe com a gente, tá tudo dando certo. Aí, certo, entre aspas, né? Aí vem as tribulações que nos faz mexer, mudar, renovar, pensar diferente, buscar novos caminhos. Então tenhamos paciência nessas tribulações e aproveitemos todas elas a nosso benefício. O que eu posso aprender com essa determinada situação, não é mesmo? Mágoas. Carregamos as mágoas, esse fardo tão pesado que escurece o nosso coração, que nos deixa triste, sem ânimo, que faz com que gastemos a nossa energia sem produtividade. A gente, carrega esse sentimento que só vai nos prejudicar. Se nós temos que perdoar, nós temos que ter paciência, temos que aceitar, buscar aceitar as provações, as dificuldades, ele coloca aqui, esqueça as mágoas, mude, transforme-as, que muitas vezes fica difícil. Então a gente começa assim, transformando esse sentimento, até que naturalmente a gente mais não se lembre do ocorrido, da ocorrência. Discórdia sempre vai ter, Que graça teria se todos pensassem da mesma forma. São pensamentos discordantes, sentimentos discordantes, e a gente tem que saber lidar nessa situação. Porque se entramos nessa vibração, vamos sair machucados. E não vamos contribuir para a paz, porque Jesus disse, os mansos herdarão a terra. E nós, que já escolhemos a doutrina espírita, que buscamos exercitar os ensinamentos do Cristo, Nós somos aprendizes do Cristo, dos seus ensinamentos. Ainda não somos cristãos, porque ainda a gente está buscando ser um cristão. Vamos pacificar. Olha que interessante, quantos pontos André Luiz trouxe para a nossa reflexão. Os males, os nossos males, os males da vida. Vamos perseverar, não vamos entregar os pontos, não vamos desistir jamais, porque há inúmeros irmãos ligados a nós que vibram para a nossa vitória aqui nesta encarnação. Então vamos lá, vamos perseverar no bem, o bem sempre, porque o bem vai nos dar combustível para que a gente possa passar e suportar todas essas situações de aprendizado. Incompreensões, entendamos. Muitas vezes somos incompreendidos, mas vamos entender que o outro irmão está numa condição diferente da nossa, ainda não tem as informações que nós já temos, que nós já fomos buscar. Essas informações, nós estamos lutando para que elas se transformem em conhecimento através da prática. Olha só, então vamos entender o nosso semelhante, cada um está no estágio. Fracasso. Muitas vezes, o fracasso nos deixa triste, desanimados, porque nós fracassamos. Fracassamos às vezes numa situação que não deveríamos falar e falamos. Fracassamos numa situação que nós colocamos como meta, como um objetivo a ser conquistado e a gente não consegue, não é? Não vamos nunca desistir. Recomece sempre. Vamos recomeçar sempre. A cada dia nós recebemos a oportunidade de fazer diferente. Por isso, quando fracassamos, de repente aquilo que nós estamos aos nossos olhos é um fracasso. Mas
na verdade pode ser um caminho para que nós fortaleçamos o nosso espírito e consigamos olhar de forma diferente para a situação. Nos preparando mais, nos esforçando, nos vigiando mais. Tudo é aprendizado. Conflitos no lar. Quem não tem conflitos e não passa por conflitos no lar? O lar é a nossa primeira escola. Estamos com os espíritos que necessitamos estar e aprender e ensinar e exercitar as virtudes. O nosso lar é a nossa verdadeira escola. E muitas vezes nós sujamos, o nosso lar com os nossos pensamentos difíceis, complicados, porque queremos que os outros pensem como nós, que ajam como nós. Vamos respeitar, vamos ter tolerância, como disse André Luiz. Tolerância. Solidão. Quantos não se sentem sozinhos, isolados da vida, porque não tem um relacionamento, ou porque um relacionamento teve um fim, porque cada um vai seguir o seu caminho, e se sente sozinho. Ninguém que se coloca na condição de auxiliar alguém, de amparar, de ajudar, se sente sozinho. Não só pessoas, mas animais, a criação de Deus. Auxiliar numa comunidade, numa rua, se colocar à disposição, porque quando você se coloca à disposição para o trabalho, não existe solidão. O seu coração, a sua mente é preenchida com bons sentimentos. Você endorfina aquela sensação de bem-estar por poder ser útil. Porque esse é um dos nossos objetivos, ser útil. E todo trabalho útil é considerado trabalho, seja qual for. Dificuldades. Quem não passa por dificuldades na vida? Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, algum problema de saúde que nos visita assim inesperadamente. Nós já sabemos que tudo tem um propósito, mas perante as dificuldades, sigamos adiante. Siga adiante, sem olhar para trás. Amanhã é outro dia, faça diferente. Todas essas situações nos chamam à mudança de conduta, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento. Prestemos atenção, vigiamos quais os sentimentos que estamos alimentando. Para cada problema desse, André Luiz sugeriu uma drágia adocicada para a gente levar a nossa vida com mais leveza, com mais equilíbrio. E a maledicência? É difícil, quem não gosta de falar um pouquinho, a gente fala, só estou comentando. Vamos nos calar, olha o silêncio. Vai ajudar? Passamos pelo nosso crivo da razão. O que eu vou falar? Eu vou estar ajudando ou eu vou estar apenas aumentando a situação que está ocorrendo, onde uma pessoa está falando e comentando a vida do outro? Se eu puder ajudar, que ótimo, vamos agir. Agora, se eu não puder, o silêncio é o melhor remédio. O silêncio é o melhor remédio. A gente sabe que a nossa mente, ela é criadora. A gente cria através da nossa mente, do nosso pensamento, ele se transforma em matéria. Então eu penso, e o que eu penso refletirá no meu corpo físico. Vamos dar continuidade, ainda tem mais. André Luiz, ele caprichou. Perturbações.
Quem não tem perturbação, às vezes está perturbado por uma determinada situação que vai passar, ou um problema que precisa ser resolvido, ou um relacionamento, ou dentro do lar, porque a gente olha os nossos filhos como nossos filhos, não olhamos como um espírito em aprendizado. E nós queremos, às vezes, determinar o caminho para eles, porque nós não queremos que eles sofram. Então, se estamos passando por essas perturbações, que pode ser gerada por determinados fatores, que busquemos a calma. André Luiz receitou mais calma. E Jesus também, ele falou. Ele sempre falou, né? Jesus é o nosso guia de conduta. Ele é um filósofo, cientista, porque ele sabe que a gente pode transformar tudo se a gente quiser. Nós podemos transformar o nosso magnetismo, nós podemos iluminar o nosso espírito, nós podemos dar força às nossas células, às vezes, doente, porque entramos numa vibração que não é muito feliz. Então, através da nossa força, através da calma, através do nosso trabalho no bem, nós conseguimos alimentar as nossas células e elas vão se transformando, se regenerando, para que elas possam gerar saúde para o nosso corpo físico, que é o que carrega o nosso espírito. Nós precisamos estar com ele forte. Cansaço. Nada melhor do que o cansaço, do que o descanso. Então, se eu estou cansado, cansado de quê? Não é? Vale a reflexão. O que está me deixando cansado? Será que eu já consegui descobrir qual é a causa desse cansaço? E para o cansaço, para recuperar o corpo físico, a gente deita, faz uma leitura, faz alguma coisa, algum trabalho útil, que ocupa a mente. Aí a gente já vai descansando a mente, com músicas que edificam, com áudios, com mensagens, ouvindo uma palestra. Muitas vezes a gente está tão cansado, a gente para um minutinho, respira, faz um exercício de respiração, contempla a natureza e a gente se renova. Por quê? Porque o fluido cósmico universal está aí. Basta a gente subir elevar a nossa frequência e receber. Nós somos partículas de Deus. Nós somos criados por Ele. Nós somos amor, nós somos vida, nós somos alegria. E o perigo? Muitas vezes passamos por perigo. E muitas vezes essa situação nos paralisa. Quando nós conseguimos perceber que estamos passando por determinada situação, busquemos através da oração. Jesus nos ensinou a entrar em comunhão com o Pai em busca dessa força, não é mesmo? Então vamos lá, reclamações. Quando a gente está servindo, sendo útil, a gente não tem tempo de reclamar, não. Então, para as reclamações, André Luiz prescreveu servir mais, buscar ser útil. E os adversários, nossos adversários? Nós não sabemos o que nós somos em determinadas situações, em reencarnações passadas. Nós não sabemos e muitas vezes esses irmãos se aproximam de nós pela sintonia, pela culpa que nós emanamos através dos nossos pensamentos, pelo arrependimento, por um sentimento negativo. Então, se esses adversários se aproximam de nós, sejam eles encarnados ou desencarnados, é por algum motivo. Então, respeite-os. E para todas as tempestades da vida, o que a gente faz? A gente confia em Deus. Confia.
façamos a nossa parte e confiamos em Deus, que sabe de tudo, sabe das nossas necessidades e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então vamos lá. Sabemos que há uma integração entre mente, corpo e espírito. E esses três, eles estão interligados. E para que haja uma vida equilibrada, uma saúde equilibrada, eles precisam estar bem unidos com o mesmo propósito do bem. Mas se algum deles der uma desequilibradinha, a gente sabe que ele vai causar um transtorno, uma consequência no outro, porque já que eles estão interligados, então não hesite em buscar ajuda, em manter ou melhorar a sua saúde mental. Nós sabemos que existem várias terapias alternativas. Aqui mesmo, a nossa casa oferece a psicoterapia, que são as palestras, tem a psicografia que também não deixa de ser uma psicoterapia, porque através das mensagens nós vamos mudando o nosso quadro mental. E o nosso espírito vai recebendo luz, força, ânimo. E a consequência é ter o corpo saudável. Então, o nosso corpo precisa ser cuidado, assim como a nossa mente e assim como o nosso espírito. Se a gente cuida da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos sociais e familiares, nós estamos cuidando da nossa saúde. E para encerrar, sabemos que Jesus, ele é o caminho. Ele deixou tudo traçado para nós, ele ensinou cada tópico daquele, como devemos reagir, como devemos agir, como devemos nos comportar, o que devemos buscar, o que devemos dar valor, o que é apenas transitório, é passageiro, o que devemos nos preocupar. Então, só para lembrar, devemos nos preocupar em ser melhores, ser equilibrados, ser justos, ser bom, ser pacífico, ser manso, ser amoroso, ser bondoso, ser luz. Porque Jesus disse que nós somos luz. Então façamos brilhar a nossa luz, não podemos esquecer disso. E nós sabemos que Jesus, ele é o caminho para a nossa cura, para o nosso equilíbrio, para a vida, para a gente ter uma vida saudável. Então a cura está em Jesus. Eu agradeço a todos pela paciência, por estar junto aí do outro lado, seja onde estiver, sinta-se abraçado. É muito bom a gente refletir sobre esses ensinamentos que os nossos irmãos trazem e não esquecer jamais que o nosso guia, o nosso mestre, o nosso amigo é Jesus. Aquele que caminha com Jesus jamais se sentirá sozinho, abandonado. Que bênçãos de luzes recaiam sobre todos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.